Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e bora falar de processo? Imagine que de repente alguém te prende e te leva para um julgamento sobre algo que você não sabe o que é. E que você tem que se defender mesmo sem saber qual é a sua acusação perante um tribunal que você nem sabe qual é. Essa é a história do livro O Processo, do Franz Kafka. E isso tem a ver com o conceito fundamental do direito processual e da teoria geral do processo, que é o devido processo legal. Você já deve ter ouvido por aí um monte de gente falando, tem que observar o devido processo legal. Mas você sabe bem o que isso significa? O que isso quer dizer? No artigo 5º, inciso 54 do nosso texto constitucional, fala que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Mas não é só para casos de privação de liberdade ou privação de bens que o devido processo legal tem alguma utilidade, né? O devido processo legal, ele significa que em procedimentos penais, cíveis, administrativos, seja lá quais for o tipo de procedimento, é necessário observar o procedimento determinado pela legislação. Significa que existe uma forma a ser observada, que existe uma sequência de atos dentro desse procedimento e que o judiciário não pode, por simples vontade, simplesmente fazer algo diferente disso. Por isso que eu mencionei o livro do Kafka, em que ele aborda um julgamento que a gente não sabe nem como vai acontecer, uma defesa que o sujeito não sabe nem como ele vai exercer. E, obviamente, esse livro trata de uma crítica à ausência do devido processo legal, e o Kafka é genial, vale muito a pena a leitura. Dentro do nosso judiciário brasileiro, a gente tem no nosso ordenamento jurídico uma sequência de previsões legais sobre como tudo tem que funcionar, quais são os requisitos da petição inicial, qual é o prazo para uma contestação, como que funciona a produção de provas, em que momento cada um dos atos processuais acontece. O judiciário não pode simplesmente ignorar tudo isso. Isso significa observar o devido processo legal. Por isso eu adoro a expressão utilizada pelo professor Ronaldo Bretas no seu livro Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito, em que ele fala o devido processo legal significa um bloco aglutinante de garantias, porque todos os outros princípios do direito processual vão decorrer do devido processo legal. Tudo que eu vou ter que observar ao longo do procedimento significa que estamos também observando o devido processo legal. Então, caso haja violação ao princípio do contraditório, ao princípio da fundamentação das decisões, ao princípio da ampla defesa, tudo isso também significa que vem de brinde uma violação ao devido processo legal. Essa observância da forma, ela é tratada na literatura jurídica como o devido processo legal em seu caráter formal, né? Já que a observância da forma é seguir as regras do jogo, né? Mas a literatura também trata do devido processo legal substancial, que tem a ver com o conteúdo da decisão, com o conteúdo do julgamento daquele procedimento. Falando que esse julgamento tem que ser proporcional e razoável, que seria um julgamento justo. Eu confesso que, como estudiosa do direito processual democrático, eu não gosto muito dessa vertente do devido processo legal. Justamente porque eu acho que expressões como justo, razoável e proporcional dão espaço para grande subjetividade, porque são expressões com conteúdo aberto, são polissêmicas, elas podem significar um monte de coisa. Mas vocês vão encontrar por aí nos livros essas duas variáveis do devido processo legal, tanto da observância da forma, da observância do procedimento previsto em lei, como também de uma garantia de proporcionalidade e razoabilidade do conteúdo da decisão. Então, agora fica claro o que é o devido processo legal e qual é o seu grau de importância no contexto democrático, porque ele serve justamente para impedir que eu tenha o judiciário atuando de forma autoritária, né, de forma livre, como se ele quisesse fazer o procedimento da forma que bem entendesse. E com isso a gente também garante o direito de participação dos interessados, de autor, de réu, de Ministério Público, advogados, defensoria, porque a gente tem a garantia de que o procedimento é exatamente aquele previsto dentro da legislação. Espero ter ajudado com os estudos de vocês e agora já sabem o que é o devido processo legal. Na próxima a gente continua falando de processo. Até lá!